Unidade religiosa, parte 2, Deus. Vídeo 3. 4 princípios de Jeffrey Moses. Deus está além de toda compreensão. Há um só Deus, Deus criou todas as coisas e no princípio. Primeira parte. Princípios comuns a todas as religiões. O ponto que é o primeiro princípio, Deus está além de toda compreensão. Eis o que Jeffrey Moses diz. Sempre que examinamos profundamente qualquer aspecto da natureza, encontramos um padrão infinitamente complexo de inteligência e ordenação. Do nosso modo limitado, buscamos entender a imensidão, mas por mais extensa que a nossa gama de conhecimento se torne, novos mistérios sempre se abrem à nossa frente. O nosso intelecto e os nossos sentidos não conseguem penetrar a profundidade ou abranger a vastidão do universo. Uma história dos Upanishads, textos sagrados da Índia antiga, é lembrada quando se considera os mistérios do universo. Para mostrar a um discípulo quanto Deus é incompreensível, um mestre iluminado pediu que o jovem quebrasse uma semente de banhano, uma árvore enorme e majestosa. Quando a semente foi aberta, o professor perguntou: "O que você encontrou?" "Nada", respondeu o estudante. "A semente é oca por dentro." "Ah, agora você começou a explorar o grande mistério de Deus. Do nada que há dentro dessa semente minúscula brota o poderoso banhano. Do mesmo modo, da transcendência silenciosa de Deus brota o universo inteiro. Como isso acontece, nunca entenderemos, só podemos apreciar e nos maravilhar." O que dizem as religiões? O judaísmo diz o seguinte: Deus faz as grandes coisas que não compreendemos. O cristianismo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sufismo: tu, Deus, estás além de todo pensamento, concepção, suposição, imaginação, sim, muito além de tudo que falamos, ouvimos ou lemos em livros. Taoísmo: quão puro e silencioso é o Ser Supremo, quão profundo e insondável. Islamismo: se todas as árvores da terra fossem cálamos e o mar e mais 7 mares fossem tintas, não esgotariam as palavras de Deus, porque Ele é poderoso e sábio. Sikhismo: se a terra se tornasse papel, as florestas canetas e o vento um escritor, o fim do infinito não poderia ser descrito. No outro princípio, há um só Deus. O que diz o cristianismo? Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e em todos vós. Judaísmo: o Senhor é Deus no céu e na terra, não há nenhum outro. Hinduísmo: Ele é o Deus único, oculto em todos os seres, que a tudo permeia, o eu dentro de todos os seres, vigiando todos os mundos, habitando em todos os seres. Sikhismo: há apenas um Deus, cujo nome é verdadeiro. Ele é o Criador, imortal, eterno, sem princípio nem fim. Sufismo: tudo isso é Deus, Deus é tudo o que existe. Bahaísmo: o Bahaísmo diz: ele na verdade é em toda a eternidade, único na sua essência, único nos seus atributos, único nas suas obras. No ponto que é o princípio, Deus criou todas as coisas. Jeffrey Moses
diz o seguinte: o poder incompreensível que criou os bilhões de galáxias espalhadas pelo universo, cada uma com bilhões e bilhões de estrelas, também criou a existência infinitamente sutil das partículas subatômicas, muitas das quais não podem ser vistas nem com auxílio dos microscópios mais potentes. A inteligência vasta que orienta o movimento do cosmos também sustenta o fluxo das mais delicadas emoções, como o amor, a devoção, a fé e a alegria. No entanto, no universo material onde fica a emoção do amor? É a memória? E as sensações de alegria, tristeza e desejo? Ficam em uma dimensão ou espaço que não foi criado por nós? Foi Deus quem o criou, da mesma maneira que nos criou. Em nosso desejo de controlar e criar, tentamos imitar o trabalho de Deus, mas falhamos sempre. Como diz as palavras sagradas de Hadith, que o homem tente criar um átomo, que ele tente criar um grão de cevada. Cristianismo. Por que toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas foi Deus? Hinduísmo. Este universo nasceu do Senhor. No Senhor ele está estabelecido. Ele é a causa da criação. Confucionismo. Todas as coisas se originam do céu. Confucionismo. Todas as coisas se originam do céu. Deus fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Islamismo. Louvado seja Deus que criou o céu e a terra e ordenou as trevas e a luz. Foi Ele quem te criou. Sikhismo. Deus é sempre verdadeiro, Ele é o verdadeiro Deus, Ele que fez este mundo e sempre será. Veja, a obra dele atesta a sua grandeza. Uma sabedoria africana da Etiópia, que ela diz: nós não vemos Deus, mas tudo o que vemos é obra dele. No último princípio, que é chamado até esse ponto, chamado no princípio, o que é que Geoffrey Moses fala? Toda religião descreve a origem do universo como uma força imensa e poderosa, infinitamente criativa e dinâmica, repleta de paz e silêncio. O princípio do universo se dá quando a consciência, se movendo, forma toda a criação material a partir da sua própria natureza transcendente. Ao interpretar a origem do universo, procuramos explicar as características de Deus. Será que somos realmente capazes de imaginar tal imensidão? Cada religião tenta descrever esse poder e essa inteligência inimagináveis. Como diz o sikhismo, a tentativa de explicá-lo nunca teria fim. Milhões de homens dão milhões e milhões de descrições dele, mas nenhum consegue explicá-lo. Sikhismo. No princípio havia uma escuridão indescritível. Então não havia nem terra nem céu, nada além de ordem inigualável de Deus. Então não havia dia, nem noite, nem lua, nem sol. Deus estava meditando no vazio. Hinduísmo. No princípio não havia nem existência nem inexistência. Portanto, não havia nem céu, nem atmosfera acima. Portanto, não havia nem morte, nem imortalidade. Portanto, não havia nem dia, nem noite, nem luz, nem trevas, só o existente um respirava calmamente completo. Judaísmo. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Cristianismo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Taoísmo. Havia algo indefinido e completo, desabrochando a existência antes do céu e da terra. Era imóvel, informe, único, imutável, atingindo tudo sem o risco de se exaurir. Deve-se considerá-lo como a mãe de todas as coisas. Islamismo. Ele é o primeiro e o último, o visível e invisível, o onisciente. Ele é aquele que em 6 dias criou os céus e a terra e depois subiu para o seu trono. Fim dessa primeira parte, vamos à segunda parte, que são as considerações messiânicas. O que diz Meixo Sama? No dos tópicos ele fala a possibilidade de se compreender algo em relação a Deus
é ler ensinamentos do Messias, pois este teria entrado em estado de união com ele. Bom, feito isso, aí se saberia sobre as suas manifestações, significados, importâncias, propósitos, atributos, métodos e leis do Ser Supremo, conforme mencionamos no o volume 1, que é chamado Deus, da coleção Filosofia Religiosa do Messias. Entre os significados se tem que, ponto, existe um só Deus, porém, ele é chamado de Deus Supremo, que se transforma em Deus e é concebido numa Santíssima Trindade. Ponto. Ele é o Criador, mas não só do universo, solo e homem, mas também dos mundos espiritual e material, da verdade, bem e belo, mas também do falso, mal e feito, das religiões, das doenças, etc. Ponto. No princípio, é Deus Supremo. Quando se pensa, não na origem do universo, mas na sua evolução, é costume se pensar na energia primeira, quer seja ela o ponto explosivo, sopro cósmico, axé ou chi, que se desmembrou nas 4 forças existentes, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Para a messiânica, se trata da materialidade de Deus Supremo, que provém da abstração dos elementos conhecidos, fogo, água e terra. Ponto. Gerais. Além dos significados, se tem as importâncias são. As importâncias de Deus são: ele é autor e governador do universo, afirmador do mundo e da existência, tranquilizador quanto ao passado e futuro, determinador da mudança de vida e das crenças superiores, planejador e construtor do paraíso na terra, orientador do homem verdadeiro, bondoso e belo, lutador contra Satanás e os demônios, curador das doenças, erradicador das mortes antinaturais, encaminhador da felicidade. Os propósitos de Deus: buscar que se viva com entusiasmo no mundo de êxito, elaborar na construção de uma nova cultura, projetar o desenvolvimento do jorei, agricultura natural e belo, salvar o indivíduo e a sociedade através do homem, imperar saúde, prosperidade e paz, edificar mundo sublime de perfeita verdade, bem e belo. Os atributos de Deus são em número de 24. Entre estes, vamos falar só de alguns: a característica de outorgar missão, procurar orientar e refrear os negligentes. O cunho de conceder provações, purificações, aprofundamentos e soluções. Próprio de enfraquecer a vitalidade humana através de remédios. Os métodos são em número de 32. Mas aí são vários, falando sobre o ateísmo, coisa útil da cultura da noite, transição nos mundos, mensageiro, religião, divisão da igreja, situação equivocada, ensinamento, doença, autorrecuperação, jorei, agricultura natural, sol sagrado, altar, oração, gratidão, difusão mundial, modelo, espírito primordial, Iocon, mal, espírito guardião, pessoa, transe, reencarnação, fé, milagre, aprimoramento, altruísmo, desapego, maconto, ponto vital, antepassado. São muitos os métodos, inclusive alguns que as pessoas nem imaginam que seria um método de Deus, não? Como falei aqui, o mal seria um método de Deus, a doença seria um método de Deus. Leis são em número de 14, como por exemplo, a lei do espírito precede a matéria, a lei da identidade espírito e matéria, a lei de causa e efeito, a lei da ordem. Destaca-se nos propósitos, apenas nos propósitos, para finalizar esse vídeo, uma parte de um ponto que seria designado por: existe o plano divino? Eis o que diz Meixo Sama. O objetivo de Deus é fazer da Terra um mundo ideal, ou seja, construir o paraíso terrestre. No desenvolvimento do seu plano, há uma grandiosidade que não pode ser expressa com palavras, pois o progresso da cultura não tem limite. Assim, todos os acontecimentos da história mundial até hoje não passaram de operações básicas para concretizar o objetivo de Deus. Este, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa,
e alternando a vida e a morte, estão fazendo evoluir seu plano, em direção ao objetivo estabelecido. Fim desse volume 3, lembramos a todos que nessa segunda parte de Deus ainda temos mais 2 volumes. Então vamos ver o volume, que seria, olha, o vídeo 4, na próxima vez. Até lá.